Mas eu vou sair daqui, né? Não adianta. Eu vou te ouvir aqui, depois eu te ouvir atrás. E vou preferencialmente ficar fora da nossa internet. Tchau, pessoal. Oiê, tudo bem, pessoal? Boa noite. Marina, Duda, isso aí, vão entrando, vão encaminhando para os respectivos amigos, familiares, grupos. Tá um pouquinho escuro só, dá uma olhada aí. Pessoal, já tô adicionando a nossa convidada aqui. Hoje a gente não vai ter a... Olá, querida. Oi, Camila, Cheguei tudo muito bem? cedo, né? Não, tá ótimo. O É, pessoal já vai entrando e aí já vão te vendo, aí já tá tudo certo. então tá bem. Boa noite. Ai, o ruim dessas lives é que tu fica escondido atrás dos comentários, né? Mas tem como desabilitar. Mas aí as pessoas conseguem comentar mesmo assim? A gente não vê, né? Elas podem ir mandando perguntas e depois tu abre e a gente pode responder as perguntas, se tu preferir. Ah, eu acho que pode ser, então, senão as pessoas não vão te ver, né? Tá É bem. desativar comentários aqui? Isso, aham. Tá. Isso, na verdade, é um favor que tu me faz porque eu me distraio muito com essas coisinhas passando toda hora. Então tá bom. Já temos bastante gente. Você acho que trouxe muitos seguidores também, né? Enfim, do teu perfil. Aí eu preciso do meu marido perto aqui só pra ver se alguém vai mandar alguma coisa no meio da live. Ele se sumiu. Mas tá tudo certo. Acho que a gente deixa aí 31 já. Acho que a gente pode esperar uns 2, 3 minutinhos e aí a gente começa. Tudo bem. Pessoal, então boa noite. Eu tô com os comentários desativados pra gente poder enxergar a Camila. Então Ops. vão mandando aí. Eu agora Tá, habilitei de novo, só para ver se alguém mandou ah, alguma coisa, mas eu já desabilito daqui a pouco. tá bom. Então, pessoal, a gente vai estar com uma equipe externa, no caso, meu excelentíssimo esposo aqui e toda a equipe do Café e Razão, cuidando dos comentários para nós. Então, podem mandar os comentários, eles só vão ficar desativados. É uma modalidade um pouquinho diferente ali, que são perguntas que as pessoas vão enviando, né? Sim, tem a caixinha das perguntas aí. A gente Isso. vai. Vocês podem, né, nas perguntas, podem ir mandando perguntas durante a live, né? Daí no final ali da palestra, né, que a gente chama, ou enfim, da explanação da Camila com o tema, aí ela vai responder as perguntas para nós. E acho que é isso aí. Eu vou desativar de novo os comentários e a gente vai começar. Então, pessoal, boa noite. Oficialmente a todos, né? A gente está com um bom público hoje já presente. Encaminhem, né, a live, encaminhem nos seus grupos de WhatsApp, encaminhem no Instagram ali, compartilhem para quem ainda quer participar, quem ainda vai poder participar hoje. A gente vai estar falando sobre um tema super atual, né, que é essa questão de palpite e todos os lugares nos quais a gente coloca a nossa opinião e muitas vezes correta, muitas vezes talvez incorretamente também. E para falar sobre isso, a gente chamou a Camila Abadi, né? Ela é uma pessoa que tem bastante seguidores aí no Instagram, porque ela tem conteúdos muito bons, né? Que falam de diversos assuntos. É uma pessoa bem sensata, vocês vão ver isso através das falas dela. E a gente fica muito feliz e honrado de te ter aqui hoje, viu, Camila? A gente ficou bem feliz com o teu aceite pelo nosso convite. E a gente então, apresentar rapidamente a Camila, né? Depois ela se apresenta talvez um pouquinho melhor, mas hoje ela é casada há quase 15 anos, empresária, mãe de 6 filhos,
né? Assim que ela também se apresentou para nós, então entendo que são as principais características que ela entende que são, né? E que moldam a vida Sim. dela. E, bom, a gente vai falar então sobre a cultura do palpite. Eu vou deixar todo o tempo para ela, para ela falar, né? Acho que ela vai conduzir muito bem. E vão mandando nos comentários ou na caixinha de perguntas, de preferência, as perguntas para ela, que aí no final da live ela vai responder para nós. Tá? Isso. Qualquer dúvida também, manda aí, a gente vai estar monitorando os comentários com a equipe externa. Então, Camila, bem-vinda, muito, muito obrigada. E está contigo o nosso assunto de hoje. Obrigada pelo convite, né, a todos vocês do café, especialmente ao Padre Elton, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer aqui em Canela anos atrás. E é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, embora nós tenhamos convivido muito pouco tempo, porque no final da gestação da Filomena, eu estava assim, praticamente sem conseguir me mexer. E ele foi até a nossa casa, né? Ele ouviu minha confissão, eu pude comungar, né? Então, assim, foi muito bom, foi providência mesmo. Ele foi um instrumento da providência nas nossas vidas. E pouquíssimo tempo depois, não sei se, sei lá, uns 2 dias depois, a Filomena nasceu. Então, assim, tava com tudo em dia. Foi muito Tudo bom. encaminhado. Então, assim, ele me convidou, eu conversei com o Gustavo, né? E aceitei. Claro, me atrapalhei completamente nas datas, porque eu marquei uma live para hoje, que já foi agora de tarde, né? E me recuperando do Covid ainda, então tô meio sem fôlego e grávida, né? Então fica mais apertado ainda. Mas vamos lá. Mas se precisar dar uma paradinha, tomar uma água e ir no banheiro, fica Não, eu tô, tranquila, eu só tô, eu avisa. tô, tô preparada aqui, peguei um refrizinho, eu já fiz meu lanche lá embaixo, então pressão tá ok, então vamos adiante. Então tá bom. Então, a única imprecisão nessa minha apresentação é que tu disseste quase 15 anos, né? Mas na verdade é quase 16 anos de casada. Então tá, Depois, melhor não, ainda. depois num certo número a gente começa, tipo, não, tá, foi 2000 ah, tá. Aí vai se perdendo, né? Mas é isso aí, né? 5 filhos já grandes, né? E um no forninho a caminho. E eu trabalho com um clubinho literário, né, que é um clube de assinatura para crianças, e também a Comunidade Augusta, que é um espaço online, virtual, de crescimento espiritual para mulheres católicas, né? E então esse é o nosso trabalho, né? E quem quiser conhecer, enfim, tem os caminhos aí no Instagram, né? Agora esse tema, né, da cultura do palpite, é um tema atual e, na verdade, é um tema atemporal, porque é um tema presente desde a antiguidade, né? Eu estava hoje à tarde pensando sobre essa nossa conversa e eu estava lembrando do primeiro semestre em filosofia, há mais de 20 anos atrás, lá na PUC, estudando Platão e lembrando da diferença entre doxa e teoria, entre opinião e conhecimento, né? Então essa é uma preocupação que sempre se fez presente na história humana, né? Por todos aqueles que realmente queriam pautar sua vida com a verdade, né? Então é preciso examinar, é preciso investigar, né? Não é correto, né, que a gente simplesmente vá reproduzindo as coisas que a gente recebe, né, sem parar para pensar. E nós católicos, esse é o nosso público aqui, né, à luz da nossa fé, como aquilo nos parece, né? Qual é a proveniência daquilo, né? Isso é que eu estou aderindo. De onde isso vem? Quem são as pessoas que sustentam isso? Qual é a raiz disso tudo, né? São reflexões que nós precisamos fazer, né? Porque na medida em que nós vamos amadurecendo, envelhecendo, nos tornando cada vez mais responsáveis, inclusive pela influência que a gente exerce na vida de outras pessoas, né?
nós seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados, né? E isso é muito sério. A gente vai prestar contas para Deus de tudo que a gente falar, de tudo que a gente fizer. Então a gente não pode ser leviano, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter calma e tem que ter humildade para investigar as coisas e não sair simplesmente defendendo bandeira de imediato, né? E afirmando coisas que são incertas como verdades indubitáveis, né? Essa é a questão. A opinião, ela não é conhecimento. A opinião, ela é uma suspeita. Ela é uma possibilidade. Ela é uma hipótese, né? Algumas mais, algumas menos plausíveis, mas elas não têm confirmação. Essa é a questão. O conhecimento, ele é algo confirmado. Eu tenho evidências de que aquilo realmente é daquela maneira. A opinião, não. Eu posso ter alguns indícios, né? Mas aquilo não é certo, né? Aquilo não é definitivo, né? Só que é realmente isso. O título da live é bom, né? Porque é uma cultura da opinião, né? Então, assim, a gente cresce naquele clima de churrasco de família, né? Em que todo mundo tem que dar algum pitaco, né? E quem parece mais doutor é o mais popular, é o mais respeitável. Então, as crianças crescem, a gente cresce nesse ambiente e acha que isso é sinônimo de sabedoria, que isso é sinônimo de conhecimento, mas, na verdade, isso é vaidade. É vaidade, né? Não sei se avancei muito no assunto, se tu gostaria de fazer alguma intervenção, algum comentário. Não, não, a gente vai ouvindo e tu vai falando assim, à medida que a gente tem dúvidas, talvez a gente vai inserindo, né? Mas acho que só para talvez comentar isso que tu já trouxe, né? Isso de realmente quem fala mais, né? Ser o mais importante, ser o mais bem visto, isso se traduz realmente em todos os ambientes, né? Na família, Uhum. na escola, a gente sofre, né? Na faculdade, é absurdo também. Não vamos nem entrar em assuntos polêmicos, né? Porque aí isso é absurdo, mas em assuntos simples, acho que isso acaba acontecendo, né? E aí a pessoa que não sabe, mas quer fazer parecer que sabe, através da sua opinião e do jeito como expõe também, é o que acaba muitas vezes enganando e trazendo essa visão distorcida, né? Distorcida, muito distorcida. Não, e mais grave ainda, não só a pessoa não sabe, como ela ignora que ela não sabe. Ela ignora que ela não sabe. Isso é o mais dramático, é o mais terrível, porque essa pessoa é um cego. É um cego. E ela quer guiar outros cegos. E o resultado a gente já sabe, está lá nos evangelhos, nosso Senhor já antecipou, né? Caem todos eles no buraco. Porque não tem como um negócio desse dar certo. Eu estava lembrando, e essas coisas assim, a nossa memória retém sem que a gente saiba por quê, até que numa live no futuro, anos depois, a gente pensa, cara, aconteceu exatamente isso. Eu vou usar como exemplo. Ótimo. Eu estava num... Eu acho que ali, sei lá, devia ter uns 17, 18 anos. Portanto, há mais de 20 anos atrás. Estava na casa de um tio meu, no final de semana, ele casado e tal, com filho. E, assim, ninguém, na época, cristão, né? Todo mundo bem mundano, aquela coisa, e cerveja, e piada, e palhaçada e tal. E aí chegou um certo ponto que ele começou a querer filosofar, né? E aí ele disse, porque a vida é assim, assim, assado. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, totalmente professoral, né? E eu pensei, nossa, essa pessoa já tá alterada, né? E ele, obviamente, ele tá falando da experiência de vida dele. Só que ele está generalizando, ele está dizendo que isto é a vida humana, né?
E aí eu olhei assim, claro, eu era a principal ouvinte naquela ocasião, né? Ele tava falando aquilo pra mim. Aí eu disse, olha, tio, eu acho que tá certo. É isso aí. Só que é muito mais do que a gente é capaz de imaginar além disso. Porque a nossa vida é isso aqui. A nossa perspectiva, o nosso conhecimento é isto aqui. Então, querer dizer que toda a vida humana, desde o início dos tempos, né, até o fim dos tempos, é essa síntese feita num domingo de tarde com cerveja na cabeça, não dá, né? Não, não é real. Não é real. Não é. Mas a gente cresce nesse ambiente e mais a gente é incentivado o tempo inteiro a isso, desde criança. Todo mundo tem que dar um palpite. E quem não dá um palpite, ou é burro e não sabe, é tido como burro, né? Ou é uma pessoa que se acha. Tipo, nossa, é tão superior que não pode nem dizer o que pensa. Quando na verdade não é nem burrice e nem soberba, mas assim, por que que eu tenho que ter opinião sobre tudo, cara? Tem muitas coisas que eu não sei. E se eu não sei, por que que eu vou ficar falando? Essa influência sobre as pessoas que quem está falando não tem noção do que está fazendo, né? Ela pode estar influenciando muita gente, aí pode ter influenciado outras pessoas numa reunião de família, assim como um líder, um chefe numa empresa influencia através da sua opinião e não através de dados e fatos, assim como os professores, né? Hoje em dia acabam influenciando muito, então faz Sim. todo sentido, né? Se a gente não sabe, a gente fica quieto, a gente nem sempre precisa colocar e expor sobre tudo, ou simplesmente ser um papagaio que vai falando aquilo que a gente ouve sem saber o que quer. Sim, sim. E no ambiente doméstico eu percebo assim como é importante que a gente influencie nessa outra direção, né? Então eu como mãe, eu sou constantemente confrontada com a minha ignorância, porque as crianças perguntam de tudo, né? Olha, filho, eu não sei. Vamos pesquisar. Bah, nunca estudei esse assunto. Pergunta pro teu pai. Esses dias a Chloe estava começando a estudar matemática financeira e aí ela veio falar uns negócios de taxa Selic para mim. Eu olhei e disse, por que que tu tá fazendo isso comigo? Eu não entendo nada disso. Fala isso com teu pai, né? É uma limitação minha, né? Claro, eu falei isso em tom de brincadeira e a gente caiu na risada como se fosse uma tortura o que ela estivesse fazendo, né? Mas a verdade é que eu não sei. Então, como é que eu vou me atrever a dar palpite, né? Ah, ah, uma boa régua para a gente saber quando vale a pena dizer algo é se perguntar quanto eu já estudei a respeito desse assunto, né? Então, assim, isso vale para tudo. Hoje mesmo o Gustavo estava me contando de uma pergunta que mandaram para ele no perfil pessoal dele, a respeito de namoro e tal. E a pessoa, o perfil que ela usou para fazer a pergunta era um perfil de aconselhamento materno. Ou seja, uma pessoa, ela não é mãe ainda, ela não é casada ainda. E ela está aconselhando mães, Que a né? gente E vai isso, fazer. só que assim, isso é muito comum, sabe? E a pessoa pode estar movida da melhor intenção, né? E está redondamente enganada. Então, assim, quanto eu sei desse assunto? Não só por vivência pessoal, mas também por estudo, por reflexão. E, novamente, o que eu disse lá no início da live, isso que eu sei, isso que eu estudei, de que maneira isso é confirmado pela minha fé? Porque eu sou uma mulher cristã. Então, eu tenho que ser uma pessoa que pauta a minha vida pela verdade com V maiúsculo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, eu não posso ser um mosaico de coisas,
Domingo eu sou católica e domingo eu vou à missa. Mas no resto da semana eu sou uma pessoa como outra qualquer que acredita em tudo que a mídia fala e sigo todas as modas e quero estar por dentro de tudo. Não é assim, né? Ir à missa não garante salvação para ninguém. O buraco é um pouco mais embaixo, né? Bem mais embaixo. Então, perdi o que eu estava falando, me empolguei aqui. Não, mas tá no caminho. Acho que é isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Mas essa questão acho que tu tava, né? Tu entrou no assunto de ser quem a gente é, né? E acho que a gente ser quem a gente é, trazer conhecimento apenas daquilo que a gente sabe, ter a humildade de dizer que não sabe, mas também ter a humildade de conseguir compartilhar quando a gente sabe. Eu acho que tem que saber diferenciar isso também. Sim. Mas também acho que a forma como a gente expõe muitas vezes, né, mesmo sabendo as coisas, a gente acaba sabendo um pouquinho e se baseando muito em opinião ou no que a gente viu. Uhum. E acho que isso acaba sendo bastante forte hoje em dia também, né? A gente ouviu falar, viu uma notícia, ok, num jornal, alguma coisa que, beleza, é verdadeiro, mas o resto todo acaba vindo num bolo todo em conjunto e não trazem conteúdo de verdade. É muito da opinião das outras pessoas que acaba nos influenciando também. E o tanto que isso afeta, eu acho que não só o nosso entorno, mas as pessoas que a gente não conhece também, né? Tem muita gente que né, pensando agora um pouquinho mais, por exemplo, pessoas que trabalham, né, também nas redes sociais, né, nas mídias sociais, e o quanto que essas pessoas acabam influenciando positivo ou negativamente as pessoas é também um ponto, eu acho que importante, assim, para talvez a gente falar um pouquinho sobre, né? Sim, aí a gente entra numa história um pouco longa, que é a mudança pela qual o jornalismo passou nas últimas décadas, né? O jornalismo, quando ele surgiu, ele se propunha a realmente ser um reportador, né? Um meio de fazer com que mais pessoas soubessem aquilo que estava acontecendo, né? Então, o caráter do jornalismo era informativo, realmente. Nas últimas décadas, a coisa mudou muito, né? Não só em termos de jornalismo, mas de ciências humanas em geral, de filosofia, enfim. Então, assim, embora não se admita, não se assuma isso, continue se vendendo a ideia da informação, né? O que nós vemos, na verdade, é uma proposta formativa, segundo agendas que nós desconhecemos. E aí acontece essa confusão, né? E aí nós temos uma guerra que é linguística. É uma guerra em cima de construções argumentativas, de neologismos, de palavras indevidas. Por exemplo, tá? Para sair da abstração, para ficar bem no concreto. Entra um assaltante na minha casa, toma um tiro e morre, tá? Gustavo dá um tiro no cara, mata o cara. Legítima defesa, se ele não fizesse isso, o cara ia nos matar também, né? Como é que sai no jornal? Menor é baleado e morre atingido por bala de homem, só falta ser homem branco, heterossexual, católico. Só falta sair assim a manchete. A vítima é o bandido. Não sou eu que tive a casa invadida. Observem isso nas manchetes. Nunca é o assaltante, nunca é o bandido, nunca é o estuprador, né? Era o foragido, era o menor infrator, era o reincidente, era qualquer nome que dê uma ideia, dê uma amenizada na coisa. Nunca é um assassino, né? Nunca é uma coisa assim. Mesma coisa para aborto, por exemplo. Ai, direitos reprodutivos da mulher. Educação sexual.
Isso é tudo uma guerra linguística, para que as pessoas comecem a aceitar aquilo que aquelas ideias trazem sem sentir o impacto da palavra certa. Não é interrupção da gestação, não é direito reprodutivo, é assassinato de inocente pela própria mãe, dentro da barriga. É isso que acontece. É isso que acontece. É um sacrifício. Na fogueira da vaidade, na fogueira do medo, seja lá qual for. Né? Então, assim, existem estudos já a respeito disso, dessa modificação no caráter do jornalismo e, enfim, das ciências humanas em geral, mas aqui, como tu trouxe a questão da notícia, né, especificamente do jornalismo. E, infelizmente, legiões estão sendo formadas, né, dentro dessa mentalidade, sem terem mais ideia de que estão servindo a uma agenda. Né? E onde para essas pessoas conseguirem um emprego, conseguirem ascender na carreira, elas precisam entrar nesse teatro. Né? Então, assim, um exemplo bem recente, usando agora esse grande tema que está, enfim, afetando a vida de todo mundo de uma maneira ou de outra, que é a questão do Covid, né? Eu lembro que logo no início da pandemia, alguns conhecidos compartilharam um vídeo no Facebook lá, e a legenda dizia assim, imagens fortíssimas, cuidado e tal, né? E aí a gente lê aquilo e já, nossa, deixa eu me preparar aqui, né? O que eu vou ver nesse vídeo? Era um comboio de caminhões, então era um vídeo de vários minutos com um comboio de caminhões do Exército, pretensamente transportando caixões de vítimas do Covid. Só que, assim, em nenhum momento apareceu nenhum caixão. E as pessoas, assim, sabe, apavoradas, em prantos, sendo induzidas a pensar que aquilo realmente era um comboio de caminhões carregando corpos. E ninguém viu corpo nenhum. Ai, Camila, que forçação, que má fé, não sei o quê. Se a gente estudar um pouquinho de Segunda Guerra Mundial ou de Revolução Russa, a gente vai ver que boa parte da guerra foi alimentada pela propaganda. Né? Então, assim, a população ela foi toda preparada durante bastante tempo por meio de propagandas que incitavam determinados pensamentos, determinados sentimentos. Então, assim, não dá para achar que a gente está no Éden. A gente não está no Éden. Faz algum tempo já que a gente não está no Éden, né? E o mundo jaz no maligno. Então, assim, o diabo não tira férias e ele é muito mais esperto do que a gente. E tem gente que realmente está interessada em trabalhar para ele. Sempre foi assim. Qualquer padre que não seja herege vai ter que concordar com isso. Né? Então, assim, não dá para achar que tudo que a gente está ouvindo, porque tem porque causa um impacto emocional forte, é verdadeiro. Não é. Eu vi matérias que num noticiário era reportado como morte por, sei lá, pneumonia. No noticiário seguinte, a mesma morte no mesmo hospital era Covid. Então, assim... Essa é uma dificuldade grande, eu acho que até, né, nossa, e pessoas que... Vamos lá, todos nós, pessoas normais, né, muitos jovens também, que participam de grupos de jovens, acompanham aqui. E como é difícil a gente achar fontes adequadas também, né, sem essa... eu não diria conspiração, né, mas eu diria essa agenda, como tu mesmo trouxe ali, né, porque é bastante complicado, assim, a gente... Bom, eu sou uma pessoa que não tem TV em casa, então eu não assisto notícias, né,
Mas a gente daí acaba acompanhando via rede social, acaba acompanhando um lugar ou outro e não se Uhum. sabe mais o que acreditar. É muito difícil a Sim. gente ter uma fonte confiável que não seja que seja idônea, sabe? Que não Uhum. tenha uma opinião tanto para um lado quanto para um outro, que não Uhum. seja baseada em opinião, né? Muitos jornais Sim, com aí é que está. muitos colunistas também. A coluna, ela é basicamente opinião das Ela é a pessoas, né? opinião, Então, sim. Uhum. ela é basicamente, ela pouco traz dados e fatos, né? Ou depende muito da pessoa que está escrevendo. Muitas pessoas são realmente coerentes, trazem informações, né? Uhum. Mas tem muita gente que acaba colocando só sua opinião e não. E talvez justamente quer influenciar outras pessoas através da sua opinião e não através de informações, estatísticas, dados, fatos. Conhecimento. Uhum. Então, essa questão do conhecimento, né, do quanto que a gente estudou para falar sobre aquilo, é, é, é ruim, assim, de ver pessoas que estudaram, que fizeram uma faculdade toda, né, e acabam sendo levadas e acabam falando sobre opiniões. Então, Uhum. é muito Uhum. complicado, é bem difícil. E aí, É. como também que a gente acha essas fontes, né, todas de pesquisa para falar sobre assuntos diversos, assim? Eu acho que, já que nós estamos falando para um público cristão, eu vou me dar a liberdade de puxar um pouco para esse lado da questão, porque eu vejo aí a raiz de tudo, né? Esse é o núcleo, é o centro, e é a perspectiva desde da qual eu falo e eu procuro pensar e agir na minha vida, né? Ah, essa cultura do palpite, ela nos incita a uma disposição interior vaidosa, arrogante, muitas vezes soberba, né? E pretensamente segura, né? Então, a gente vai se alicerçando, vai se firmando em estruturas muito frágeis, né? Quando a gente começa se a gente realmente quer ter uma vida com Deus, se a gente quer ser salvo, né? A prática mais antiga é o exame de consciência, né? Incitado já, ensinado e incentivado por São João Batista, antes mesmo de Nosso Senhor, né? Isso só para falar no Novo Testamento, né? Sem entrar no Velho Testamento. O arrependimento sempre foi um elemento essencial para a fé, para o crescimento da fé. Então, quando a gente começa a perceber que, na verdade, a gente está agindo no automatismo, a gente está reproduzindo um comportamento no qual a gente foi desde criança acostumado e incentivado, né? E a gente começa a perceber que isso, na verdade, não se sustenta. A gente tem que ser capaz de parar, sabe? De parar, de chegar diante de Deus e de pedir perdão por isso. Porque a gente decidiu seguir, de certa forma, por um caminho assim aleatório, cego guiando cego, né? E por que isso é necessário? Porque esse é um movimento que nos tira da vaidade, que nos tira da soberba e que começa a devolver ao nosso coração um pouco de humildade. A Sagrada Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Né? Então, assim, quem quer crescer na fé precisa ser humilde. E para ser humilde, eu tenho que botar a mão na consciência e eu tenho que me dar conta, assim, de que aquilo que eu sei mesmo, é isso aqui. É isso aqui. Só que no momento que eu faço isso, e é interessante porque quando eu começo a fazer isso sobre um assunto, Deus é tão bondoso, é tão generoso, que Ele começa a nos iluminar e mostrar que, na verdade, a gente achava que sabia muita coisa, de muitos assuntos. Ele começa a nos colocar amorosamente no nosso lugar.
ele começa a mostrar o nosso tamanho. E é aí que, em lugar da gente se sentir menos, em lugar da gente se sentir inferior, em lugar da gente se sentir burro, que é como normalmente a gente se sente quando não ganha os bate-boca de família na base do grito, né? A gente começa a perceber que, na verdade, a gente começa a experimentar um pouquinho da primeira bem-aventurança, que é a pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira bem-aventurança. Normalmente isso não é explicado, né? São várias bem-aventuranças, para cada delas há uma promessa, né? Mas o que é essa pobreza de espírito? Deus. Quem eu sou, Deus? Eu não sei. O que eu penso a meu respeito? O que eu sei do controle da minha vida, do meu destino, do destino do mundo, do governo do Brasil, da crise educacional? Eu não sei nada, Deus. Eu não sei nada. Amanhã eu posso morrer. Tu é quem sabe. Tu é quem sabe. E isso vai começando a encher o nosso coração de temor. Não o temor do medo, mas o temor da gente começar a olhar para cima e ver: Deus, é só em Ti. É só em Ti que eu encontro as respostas. É só em Ti que está a verdade. Só Tu que realmente sabe das coisas. E eu dependo de Ti. Porque se Tu não me iluminar, eu sou pior que um jabuti. Esses dias doentes, as pessoas me perguntavam: como é que tu tá te sentindo? Uma pedra. Eu não consigo peso de porta. Eu não Ai, meu consigo Deus. fazer nada, eu não consigo pensar nada. Nada. Eu poderia reclamar, mas isso eu tô tentando não fazer. Tô tentando não fazer. Pelo menos eu sou uma pedra quieta. Ai, não, não. Né? Então, assim, isso. E é para esse tipo. O que é o temor? Né? Voltando à questão do temor. Se a gente vai no livro de Provérbios, a gente descobre que o começo da sabedoria é o temor de Deus. Quem quer ser sábio precisa ter percorrido esse caminho. Se eu não sou humilde de verdade, se eu não me confronto, se eu não vejo os meus limites, a minha ignorância, se eu não abro mão da presunção e da vaidade, eu não experimento essa dependência e esse temor de Deus. E sem esse temor de Deus, eu nunca fico sábio. Eu nunca começo a aprender de verdade. E sabedoria é mais do que informação. Informação o Google te dá. A enciclopédia te dá. Sabedoria é diferente. Sabedoria é um conhecimento prático trazido diretamente do céu para a condução da nossa vida segundo a vontade de Deus. Existe um tesouro mais precioso do que isso? Não existe. Não existe. Né? Então, assim, é muito sério isso. Né? A gente acha que é só uma questão de, tá bom, no final de semana eu não vou olhar com cara feia para minha tia do PT e dizer que aborto não é legal. Não vou fazer isso, eu vou ficar quieta. Eu vou rezar uma Ave Maria por ela. É muito mais sério, mas vai muito mais longe do que isso, né? É muito mais profundo. Isso afeta a nossa alma, isso afeta a nossa disposição diante de Deus, porque a gente fica uns vermezinhos arrogantes, soberbos, né? Que acham que são alguma coisa e na verdade podem amanhecer mortos, né? Sem palavras. Mas é um ciclo, né? Essa questão de quanto mais a gente vai se tornando
humilde, mais vai deixando, né, Deus conduzir aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, mas a gente vai vendo que a gente sabe pouco. E ele vai nos mostrando os caminhos para que a gente possa aprender. E não só aprender o teórico, né, mas aprender o como fazer, o como se portar, o quando saber quando falar, o quando saber quando calar, porque muitas vezes a gente sabe que não adianta mesmo. E essa sabedoria realmente de saber se colocar no nosso lugar, de saber que a gente tá no mundo para uma vida eterna, né, para se preparar para depois e saber se posicionar em todas essas ocasiões é algo que não vai vir do dia para a noite, né? A gente tem que estar buscando isso, assim como a gente tem que buscar um conhecimento, se a gente quer ser capaz de passar um conhecimento, assim como a gente tem que aprender sobre as coisas de maternidade, se a gente vai se tornar mãe, assim como a gente tem que aprender as coisas, a cozinhar, se a gente quer saber falar que a gente sabe cozinhar. Claro. Então, quando a gente não é humilde, quando a gente mantém essa arrogância, essa vaidade, a gente não aprende. A gente acha que sabe, mas no fim a gente não faz nada, não faz melhor, não faz diferente, não se esforça por melhorar, não se esforça por fazer melhor para os outros, para as pessoas que estão perto, né? Então... E o mais triste, sabe, essa semana mesmo eu estava gravando uma aula lá para a comunidade Augusta, e eu estava... E lá pelas tantas eu mencionei aquele versículo, né, em que Nosso Senhor diz lá nos Evangelhos: eu vim para que tenham vida e vida plena, vida em abundância, né? E infelizmente a maioria de nós pensa essa plenitude, essa abundância em termos assim completamente mundanos, né? Então Jesus veio para que eu fique linda, maravilhosa para sempre, rica, e tudo que eu faça dê super certo, né? E ninguém fale mal de mim, nem invente mentira a meu respeito, tá tudo jóia sempre. E não é nada disso. Não é nada disso, né? Ele nos promete uma plenitude. E que plenitude é essa, né? Dos bem-aventurados. É a plenitude da vida dos santos, onde a gente começa a degustar o céu aqui, né? Mas como é que a gente... Essa é uma promessa de Nosso Senhor. Eu vim para isso. Eu vim para isso, né? Claro, como é que isso se deu no tempo, se materializou? Por meio do nascimento, a encarnação, né? O ministério de Nosso Senhor, a paixão, a morte e a ressurreição. Mas o propósito disso tudo é a nossa salvação. Para que nós tenhamos essa vida plena, que começa aqui e não termina mais. O nosso corpo acaba, mas nossa alma continua. E deve continuar junto de Deus, né? Deus o queira, não junto do diabo lá no inferno, né? Vida eterna junto com Deus. Mas como é que se experimenta isso? Não é uma promessa assim que qualquer um vai desfrutar. É uma promessa que vai desfrutar aqueles que buscam viver conforme Ele ensinou. Que buscam fazer a vontade dEle. Né? Quem me ama, obedece os meus mandamentos. É isso que está na Sagrada Escritura. Então, a gente precisa se confrontar. Eu sei os mandamentos. Eu sei o que Nosso Senhor espera de mim. Eu sei quais são essas bem-aventuranças, essa felicidade, essa alegria. Eu sei no que isso consiste. Ou eu estou vivendo às cegas, baseando a minha história, as minhas decisões em palpites, em achismos no mundo. No fim das contas é isso, no mundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Isso é muito sério. E em nenhum deles, muitas vezes, sem saber o que a gente está fazendo, né? Sem saber, sem ler sobre, sem entender, né, na parte da igreja, sem nunca ter lido o catecismo, sem nunca ter lido, enfim, nada.
E no mundo também, sem saber, simplesmente É. seguindo a maré, seguindo o que as outras pessoas que estão no entorno estão nos dizendo. São as ovelhas sem pastor. São as ovelhas sem pastor. E elas são levadas para o matadouro, são levadas para o abismo, são levadas para o espinheiro, né? E elas nem percebem. É interessante, né? Nosso Senhor usa sempre a imagem das ovelhas. Usa também a dos pintinhos, que é tão fofo, né? Mas principalmente das ovelhas, né? Porque a ovelha ela não enxerga direito, né? O campo de visão da ovelha é muito estreito, é mínimo. A ovelha tem uma boa audição, ela tem um bom faro, né? Um bom olfato, mas ela enxerga muito mal. E por que será esse animal? Ah, não, mas é porque era um animal típico lá da região. Não, podia ser um camelo, então. Né? Eu vim para os camelos perdidos da casa de Israel. Podia? Podia. Eu vim para os jumentos, né? Eu vim para as pombas. Não, eu vim para as ovelhas. Elas não enxergam direito. E Deus sabe que a gente não enxerga direito, porque a gente decaiu. A gente nasceu em pecado. E isso compromete a nossa natureza. Só que isso não é um beco sem saída. Ele é a saída. Ele é o pastor. Ele enxerga bem. Ele sabe para onde conduzir. Mas a gente precisa ter fé e confiar. Ter fé, confiar e obedecer. Né? Então é interessante pensar também nesse uso, né, da imagem recorrente da ovelha, né, e como se aplica a nós. A gente, sem a direção de Nosso Senhor, a gente está entregue aos mercenários. A gente está à mercê dos lobos, a gente se embreta no meio dos espinhos e quando a gente menos espera, a gente cai no abismo. Essa é a verdade. E a culpa é nossa, porque Ele continua falando e Ele continua vivo e o Espírito Santo continua nos atraindo e continua nos convencendo do nosso pecado e a gente continua endurecendo o nosso coração. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu anotei aqui um trechinho que eu acho que daria para encerrar. Depois, se tu quiser abrir para perguntas. É um Sim, a gente já tem trechinho, algumas ali. é um trechinho de São Bernardo, bem interessante, que ele compara opinião, conhecimento e fé, né? Ele diz assim: devemos evitar toda confusão, para não atribuir à mera opinião certeza da fé, ou discutir como opinável o que a fé afirma como certo e imutável. Precisamos ter ideias claras a respeito. Toda opinião que afirme algo categoricamente é temerária. A fé é como uma degustação voluntária, não é passiva, né? Eu quero, eu decido. É voluntária e certa de uma verdade ainda não manifesta. A compreensão é o conhecimento indubitável e evidente de qualquer realidade invisível. A opinião é dar por verdadeira uma coisa ignorando se ela é falsa. São Bernardo de Claraval, né? Ignorando se ela é falsa ou verdadeira. E assim a gente vai passando as informações, muitas vezes erroneamente, né? Olha, Camila, eu gostei. Eu acho que o pessoal gostou também. Que bom, graças a Deus. Que bom. Ai, eu acho que, né, depois a gente entra nos agradecimentos, acho que vamos abrir para as perguntas aqui. Deixa eu ver, tem uma pergunta da Eduarda Gatelli. Não sei se tu vê na tela aí também. Sim, apareceu aqui.
Qual exercício pode uma pessoa tagarela fazer para resistir à tentação de dar palpite sempre? Como perder esse hábito? Olha, eu tenho uma terapia excelente que é super útil para vários desses nossos deslizes, né? Não só de coisa que a gente fala sem pensar, quanto, enfim, outros pecadinhos, digamos assim. Comprometa-se a cada vez que falar uma besteira, dar R$ 50 para o primeiro mendigo que encontrar na rua. O primeiro. Não interessa se ele vai gastar com cachaça, não interessa. Pega R$ 50 e dá. Vai resolver o teu problema com uma rapidez. Porque a parte do nosso corpo mais sensível é o bolso. Né? É uma verdade. Não é uma verdade. Né? Então, assim, na segunda nota de 50, o problema some. Ou porque acabou o dinheiro, ou porque a gente cansou e não quer mais mas gastar. não pode ter, tem que ser sério, tem que ser sério. Quer parar mesmo? Então, assim, cada vez que falar besteira, R$ 50 para o primeiro mendigo que aparecer. A pessoa vai se amordaçar, assim, ó, vai... Funciona. Acho eu que funciona. Acrescentando ainda a oração, né? A chance de sucesso cresce bastante. Nesse período de quaresma dá para colocar como penitência também, né? Então, essa é uma das práticas que a igreja desde sempre aconselhou, a esmola, né? E que infelizmente caiu em desuso por causa do politicamente correto, né? Porque, ai meu Deus, o que o mendigo vai fazer com o meu dinheiro? Não interessa. Não interessa. Dá. Ele é um pobre, coitado. Dá, né? É. Faz sentido. A gente recebeu 2 comentários aqui da Camila da Rosa. Ela disse exatamente em algum momento, há 27 minutos atrás. Ela também disse que estava muito boa, estava sensacional a live aqui. E aí a Larissa mandou uma pergunta. Acho que o maior problema foi o esvaziamento do sentido das palavras e vivemos refém do sentimento. Então. É isso, uma outra questão. Bem interessante. Isso daria uma live inteira, né? Porque aí a gente poderia entrar no movimento histórico, né? Essa coisa da ênfase nos sentimentos, ela teve um start, ela teve um começo histórico, né? É claro que depois da queda tudo ficou bagunçado, né? Sempre existiu gente impulsiva, sempre existiu gente descabeçada. Agora, quando isso vira regra e modo de pensar da humanidade, né? Isso é resultado de um movimento, né? Isso começou com o romantismo, né? E a ênfase do romantismo é toda no subjetivo, é toda no mundo interior. Então a verdade é aquilo que eu sinto, é o modo como eu enxergo as coisas, né? E aí que se dane a realidade, né? Que se dane o que o outro está falando, que se dane o que ele fez. Esses tempos eu escrevi, alguém me perguntou sobre as dificuldades do início do casamento e tal. Eu disse, olha, o início é a parte mais difícil, porque a gente está se adaptando e são 2 mundos diferentes que agora tem que conviver harmonicamente, né? Mas particularmente para mim, o mais difícil foi ouvir o que o meu marido estava dizendo e não aquilo que eu supunha que ele queria dizer com aquilo. Isso é diabólico, porque normalmente a gente está supondo o mal do outro. Então a gente já está julgando e condenando o outro como um inimigo, como um bandido, como um mentiroso. Só que a gente não tem noção. Olha o tamanho do absurdo. Né? E é isso. Isso é resultado de o quê? Do quê? Dessa ênfase no mundo interior, no mundo psíquico, nos meus sentimentos. Então eu sou o umbigo do mundo. O padre falou aquilo na homilia, com certeza foi para mim. Foi uma indireta, tenho certeza. Tenho certeza. Né? Quantas vezes isso acontece? Não é só dentro de casa, mas também com os outros, afeta as outras relações, né? E é pavoroso. Mas isso é uma coisa um pouquinho diferente. É claro que na nossa época ficou tudo do avesso, né?
Isso é um... Uma vez eu usei a seguinte imagem para falar do nosso tempo, como se a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo, aquilo que sintetiza aquilo que nós somos e como nós vemos e agimos, enfim, fosse um grande vitral, né? Um vitral de igreja, né? Ele é composto de vários pedacinhos e tal. Só que no nosso caso, o vitral é uma coisa linda, né? São muitas partes diferentes compondo uma mesma figura. No nosso caso, esse vitral foi depredado e parcialmente restaurado por gente que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Então é um negócio caótico. É aquilo que eu falei no início, né? No domingo a pessoa é católica, né? Na segunda ela é comunista, na terça ela é, sei lá, vegana, naturalista, sei lá das quantas, e assim vai indo. E não tem problema nenhum, e ela acha super coerente, né? Então, é um problemão. Mas, né, Deus está no controle, Ele nos fez nascer nessa época com um propósito. Mas sabe que, complementando isso, assim, a questão da opinião também vai sobre o que a gente pensa das outras pessoas, né? A questão do julgamento. Beleza, a pessoa tá falando alguma coisa que a gente pode achar que é uma abobrinha, mas também é o nosso achar, do achar da outra pessoa, sem nenhuma das duas talvez estar com conteúdo, ou talvez a outra ter conteúdo. Então, isso também o julgamento também é um palpite sobre as outras pessoas. Sim, sim. Então, acho que é um ponto bem legal esse também. Mas também existe a coisa objetiva, né? Tem a dimensão objetiva, né? Dos fatos. Não só daquilo que a gente acha, mas daquilo que a realidade realmente apresenta, né? Falei do caso do assaltante. Ai, mas coitado, ele foi marginalizado, ele não teve oportunidades. Não, ele escolheu entrar na minha casa. Ele não foi forçado, ninguém obrigou. Não tinha um outro bandido botando uma arma na cabeça dele, dizendo, tu entra lá e assalta e passa tudo pra mim. Não! Ai, mas é uma grande teia de problemas. Desculpa, a minha vida também. E nem por isso eu tô entrando na casa das pessoas ou eu tô fazendo outra coisa do tipo, entende? Então, a gente tem que ter cuidado com essa coisa do palpite para não cair no outro extremo de achar que aquilo que está diante dos nossos olhos não está, né? Então, assim, cara, tem uma realidade aqui na minha frente. Esse cara é um estuprador. Esse cara é um bandido. Essa mulher é uma assassina, é uma feminista louca que faz aborto nas amigas. Isso é um fato. Não estou julgando a pessoa. Isso é um fato. O destino eterno dela, Deus é quem sabe. Vai que no último instante a pessoa se arrepende com o arrependimento perfeito. Louvado seja Deus, né? Mas assim, o fato é que agora essa pessoa é isso, né? Mais alguma pergunta? Lidar com dados e fatos, sempre. E acho que não veio aqui nenhuma mais aqui na caixinha de perguntas. Tem só a Camila ali colocou sensacional, depois ela falou que era... Mas acho que uma pergunta que ainda estava né, era uma pergunta que, se não me engano, estava num dos cards, ou que eu mesma acabei te mandando lá na questão, era palpitar em tudo, né? Até no que não sabemos, e direito ou dever ou intromissão. Tem uma outra questão que a gente tem hoje em dia, que é argumento para tudo também. Se a gente for procurar, e dependendo de onde a gente vai procurar, eu fui numa palestra uns anos atrás, e o palestrante falou isso assim, que dependendo aquilo que a gente queria argumentar sobre, a gente acharia as informações. Então, tanto a favor quanto contra. Uhum. Então, a questão de como que a gente faz, né, nós, e aí como cristãos, para falar da nossa fé, como bons estudantes lá na universidade, como bons profissionais dentro também dos nossos empregos, como que a gente pode fazer para se basear sempre em dados e fatos reais, né? Quando a gente vai compartilhar alguma notícia, mesmo que a gente viu no jornal, mas que a gente não tem certeza, como que a gente faz, talvez, para buscar as melhores fontes? Porque a gente vai achar
poucas e boas, boas e Sim. ruins, opostas ou concordantes. Eu penso assim, primeiro é a adequação, né? O quão adequado, quão oportuno é o meu posicionamento. Quando a gente é novo, a gente acha que a gente realmente precisa se posicionar a respeito de tudo e que se a gente não disser, vai ser uma omissão terrível que vai mudar o destino da humanidade. E não é, né? A gente tem uma visão um pouco distorcida a respeito da nossa própria importância, né? Quando a gente é mais novo. E, e graças a Deus, o bom da juventude é que passa, né? Não dura para sempre. Então, assim, sinceramente, qual é a importância disso? Do meu posicionamento pessoal público a respeito desse assunto? Quanto isso vai mudar no preço da batatinha na feira, entendeu? Quanto? Na maioria das vezes não vai fazer a menor diferença. Mas tá, mesmo assim, a gente quer saber direito, né? Então, assim, ainda que eu não precise manifestar, né, a adesão a nenhuma parte, digamos assim, eu quero saber, eu quero me informar. Bom, aí sempre vai ser uma questão de decisão. Porque no final das contas a gente não tem como ir lá no laboratório, depois de ter percorrido 7 anos de faculdade de medicina, entendeu? E chegar lá e fazer o teste, fazer o experimento para chegar ao resultado. Não vai acontecer. No final das contas, a gente vai ter que aderir a determinadas autoridades. É isso, né? Boa parte da nossa vida é isso. Desde a infância, a gente adere à autoridade dos nossos pais. Se eles estão fazendo tudo errado, a gente vai descobrir anos depois. Mas na infância, a gente adere, né? A gente acredita. E para muitos assuntos, sobretudo assunto jornalístico, digamos assim, em boa medida é adesão à autoridade. Tá, Camila? Mas e aí? Tô ferrada igual, então, né? Observem os frutos. Observem os frutos. Esse é o critério que Nosso Senhor nos deu para saber quem presta e quem não presta. Né? E aquilo que está sendo dito, que está sendo veiculado por aquela empresa de comunicação, por aquele canal, gera que tipo de fruto na vida das pessoas? As pessoas se tornam adúlteras, elas se tornam irresponsáveis, elas se tornam levianas, elas se tornam indiferentes. Então, assim, como é que eles estão. Como é que uma coisa, né? É um bom Faz critério. muito sentido. Faz Claro que muito faz, sentido. porque assim, a gente como leigo, a gente olha uma grande emissora de TV e a gente só vê o slogan, a gente só vê o nome social do negócio. Mas aquilo ali é feito de gente que faz escolhas, de gente que tem compromissos, como eu e como tu. E essas pessoas estão nos influenciando, estão influenciando os nossos avós, os nossos bisavós. E vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. E qual é o resultado disso? Se não é um monte de divórcio, se não é um monte de traição, se não é um monte de filho fora do casamento, um monte de gente prostituída, drogada, perdida, incrédula. Ah, mas tu tem que ver uma coisa. Não é, não, não. Olha os frutos, olha os frutos. Uma coisa não está separada da outra. É verdade. Não está separado, né? Existem alguns meios aos quais eu adiro, né? Que eu não julgo que sejam perfeitos, mas eu acho que são mais confiáveis, julgando a partir dos frutos, do que os meios convencionais, do que as grandes mídias, né? E a gente assim que não tem financiamento internacional, que não está relacionada com o tráfico de drogas,
Então, assim, eu acho que são algumas pistas legais, assim, né? Pra gente ter uma ideia de onde é que a gente tá amarrando nosso burro, Faz todo sentido. né? Se a gente não tem como saber tudo isso, a gente vai pelos frutos. Faz. Respondeu minha pergunta. Ah, que bom, que bom. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui nas caixinhas, né? Só ainda deixa eu ver, Maria Frezende mandou aqui muita sabedoria, Camila, e sim, né? É isso mesmo, muita. Ah, acho que para ir encerrando, né? Tudo que tu trouxe para nós faz muito sentido, e eu acho que isso é o que dá a verdade para tudo isso, né? Tu também, com certeza, foi atrás de informações, de dados e fatos, né? Então, a gente te agradece, Camila, te agradeço em nome de toda a equipe do Café em Razão, te agradeço em nome da todas as pessoas que estão assistindo, né? A gente acabou aqui desativando os comentários, mas tenho certeza de que a gente teria muitas e muitas pessoas agradecendo e te elogiando pelo conteúdo que tu nos trouxe hoje. E recebi aqui no WhatsApp que foi uma das melhores lives dos últimos tempos, né? Dos melhores conteúdos dos últimos tempos. Então o pessoal ficou bem feliz mesmo com toda a tua explanação. Fez muito sentido para nós, né? E, bom, além de te agradecer, né? Pedir que Deus te proteja, te abençoe, Amém. abençoe a toda a tua família Amém. e que abençoe todo o teu trabalho também, né? Divulgando na comunidade Augusta, no clubinho, enfim. E que a gente possa, nós que estamos assistindo, possamos seguir a Camila, aprender com os conteúdos dela também, né? Com os clubinhos ali, se for possível, né? Quem puder Sim. participar. Sim. E não sei, Camila, se tu quer falar ainda alguma coisa, né? Se despedir Não, do pessoal. querida, só quero agradecer pela oportunidade, pela confiança, né? E pelo desafio, né? Sempre desafiador. A minha tendência natural sempre é ficar no meu canto lendo meu livro, mas, né, Deus não deixa. Que bom, né? Porque a gente aprende muito contigo. Imagina, obrigada e que Deus abençoe o café, né? Que esse trabalho dê cada vez mais fruto para Deus e toda a equipe seja guiada e abençoada por Deus. Amém. Amém. Então agradecemos de coração e que em uma nova oportunidade, daqui a um tempo, a gente possa voltar a se falar. Tá bom, Então querida. fica com Deus. Um Muito abração. obrigada. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.